Então, queridos, boa tarde. Estamos falando das verminoses, né, as doenças causadas pelos vermes. E aí o que nós fizemos foi caracterizar os dois grupos, plateumintes e nematelmintes, né, os vermes achatados e cilíndricos. E agora falar um pouquinho das principais doenças que aparecem nos vestibulares, né? Então, separando em grupos, nós começamos e estamos nas verminoses causadas por plateumintes. Então, você viu lá na semana passada teníase e cisticercose. Lembrando que a teníase, né, as tênias, tinham três tipos: a tênia do porco, solium, tênia saginata da vaca e o Diphyllobothrium, a tênia do peixe, né? E se você fizesse o papel do porco, que é o hospedeiro intermediário da tênia solium, você podia ter a cisticercose, que era a infecção pela larva chamada cisticerco, tá? Agora, ainda em plateumintes, uma doença totalmente diferente é a esquistossomose, né? Causada aí pelo Schistosoma mansoni. Ó, aqui na verdade, para você lembrar, temos essas doenças no mundo inteiro, queridos, né? Então, você tem aqui, por exemplo, 3 xistossomas. Tem o esquistossoma mansoni, tem o Schistosoma hematobium, no continente africano, e o Schistosoma japonicum, que o nome já te orienta onde ele está presente, tá? Então, para lembrar que essas verminoses não são exclusividades nossas. Tem no mundo inteiro, tá? Tem em todos os países, quase todos. Então, não é uma coisa característica, né, do brasileiro, ok? Essa daqui é a esquistossomose, tem um ciclo um pouquinho diferente, com outro tipo de hospedeiro intermediário. Então, a gente sempre começa a estudar a doença pelos vermes adultos, tá? Que são machos e fêmeas separados, tá? Diferente da tênia, que era hermafrodita, né? Então, aqui a gente tem macho e fêmea separado. E elas não ficam no intestino propriamente dito. Esse casal, né, vários que existirem ali, eles vão ficar no sistema porta-hepático. O que é o sistema porta-hepático? Quando a gente chama de sistema porta de um órgão, é o sistema que irriga de sangue esse órgão. Então, o sistema porta-hepático é o sistema circulatório do fígado, né? E aí, ao entrar, né, no sistema circulatório do fígado, ele vai causar uma inflamação no fígado e a hepatomegalia, o fígado começa a crescer, ok? E ele vai crescendo, 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 dando um inchaço na região abdominal, que é ele ocupando esse espaço, né? Ele fica super dilatado, caracterizando o sintoma da doença, que também é o nome popular dela. Alguém lembra? Que é a esquistossomose ou barriga d'água, né? Que na verdade não é uma barriga cheia de água. O que vai acontecer é que é um grande edema abdominal, né? Fica uma protuberância abdominal. Tomou o remedinho, acabou o problema, ok? Então, uma doença que tem cura. Só que esse casalzinho, a fêmea, quando ela está cheia de ovos, ela migra do fígado para o intestino. E lá no intestino, ela solta os ovos que saem nas fezes. Portanto, o exame que fazemos é o exame de... Se saem ovos nas fezes, exame de fezes. Muito bem, né? Fez o exame de fezes. Tá mal, tá com sintomas de uma infecção, né? Foi lá, fez o exame de fezes. Apareceu o vermezinho, só tomar o remédio e acabou, tá? Como é que é o ciclo natural da doença? Então, o parasita está aqui no fígado, vem para o intestino, solta os ovos, né? O hematóbio é na bexiga, um pouquinho diferente, mas é o mesmo ciclo. Saem nas fezes os ovinhos, que alcançam, e se alcançarem o ambiente úmido, o ambiente de água doce, eclodem uma larvinha ciliada, tá? Então, desse ovo adulto, ó, soltou o ovo solta uma larva ciliada, chamada de miracídio, que vai nadando até um caramujo, né? Então, um molusco aqui de água doce, os caramujos, são vários tipos. A gente relaciona geralmente o caramujo do gênero Bionfalaria, pode aparecer esse nome. Lá no caramujo, o miracídio vai sofrer uma transformação.
de uma larva ciliada, ele vira uma larva flagelada, né? E essa larva flagelada sai do caramujo, cai na água e, como tem flagelo, ela nada mais rápido, né? É uma larva termotáctil, né? Você já começou a ver lá os movimentos lá no vegetal, quimiotactismo. Aqui a gente tem um termotactismo, ela nada em direção ao calor, né? Ao calor do corpo, a sua temperatura geralmente está acima da temperatura da água. E essa larva penetra na pele ativamente, sem o seu controle, tá? Lá, penetrou na pele, cai na corrente sanguínea, passa para o sistema, lá para o fígado e o ciclo se reestabelece, né? Então, o adulto no fígado, solta os ovos no intestino, os ovos caem na água, liberam miracídio ciliado, nada até o caramujo, se transforma em cercária flagelada, que entra no seu corpo novamente, tá? Então, essa doença aqui no Brasil, a gente tem muito dessa doença, né? Somos um país hídrico, transmitida por fezes, né? Com os ovos do parasita. Então, eu lembro que lá na Amazônia, você tem lá um monte de rio, né? E, além do mais, aquelas casas em palafitas, né? Sem rede de tratamento de água e esgoto. Então, tem uma casinha em cima da palafita, alguém vai no banheiro, cai o cocô na água, do ladinho tem a criançada nadando e brincando, né? Então, é comum você ter na região norte, né? É comum você ter na região sudeste, mais para o lado de Minas Gerais, tá? São Paulo, já aqui, né, no estado de São Paulo, já não é tão comum. Mas assim, né, geralmente o pessoal da região sabe se naquele lugar lá, naquele rio, naquele lago que você vai nadar, tem o parasita ou não, tá? Eles costumam chamar de lagoas de coceira, ou então ter até avisos, tipo esse aqui da árvore, ó. Água imprópria para qualquer atividade devido ao risco de se contrair esquistossomose, tá? Então, aqui no nosso ambiente urbano é mais raro isso acontecer, mas em locais mais afastados aparece. Tá aqui o macho e a fêmea. O macho entra a fêmea entra no macho, né? Sai o ovo bem característico, que tem esse espinhozinho, libera a larva ciliada, que é o miracídio, entra no caramujo e se transforma na flagelada, tá? Essa flagelada entra na nossa pele, atraída pelo calor. Você tem que ter contato com a cercária, na verdade, né? Você pode, tipo, comer um caramujo contaminado e não desenvolver a doença. Mas se você engolir água com cercária, você pode desenvolver a doença, tá? Então, aqui o menininho com a barriga d'água, né? Não adianta furar que vai sair água, né? Isso aqui é o fígado ocupando esse espaço, é um edema doloroso. Lembra quando você torceu o tornozelo alguma vez na vida? Fica dolorido, né? Um edema, um inchaço, um acúmulo de tecidos. Tem alguns casos cirúrgicos, mas não são muito comuns, não. Tá? Por isso que não tem jeito, né? Todo pediatra, se você faz esse acompanhamento com o pediatra, pelo menos uma vez por ano ele vai pedir exame de sangue, urina e fezes. Porque também não vai ficar assim da noite pro dia, ok? Então aqui tem meses, anos, né, que a pessoa está assim. Até essa inflamação no fígado ficar muito grande, né? E aí acaba causando morte por falência hepática, tá? Qualquer caramujo? Não, tem o gênero específico, né? Então tem o Bionfalaria, que é um gênero específico, e tem aqueles caramujos de escargot também, costumam dar ser o hospedeiro intermediário de alguns desses caras, tá? Aqui você tem uma acha fêmea num corte dentro de um vaso sanguíneo atravessando a tela aqui, né, no fígado de um indivíduo. Certo? Então, ó, doenças de Plateumintes. As tênias, teníases e cisticercose, vinculada à tênia sólida. E a esquistossomose, né? Então, basicamente, aí, 3 doenças de Plateumintes. Agora, as de nematominte, de verme cilíndrico, você vai perceber que elas são mais fáceis até de você entender. O ciclo é menos complexo.
Talvez isso tenha a ver com ser nematóide, né? Já ter uma caracterização diferente, já tem outras características, um sistema digestório completo, um sistema ganglionar mais envolvido, né? Nervoso ganglionar mais envolvido. Então, na maioria das vezes, não existe um hospedeiro intermediário. O ciclo é pessoa a pessoa, tá? Começar com a ascaridíase e ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, tá? Para já dar um nojinho logo na primeira aula. Tem aqui macho e fêmeas. Então, a fêmea geralmente é maior do que o macho. E o macho tem uma curvinha aqui na ponta, ó, tá? Que é para segurar a fêmea para poder se reproduzir. Eles vão ficar no intestino, de boa, sem problema nenhum. Você tem os sintomas de uma doença intestinal, diarreia, dores abdominais e tudo mais, né? Ficam lá comendo o nosso alimento, por isso muitas vezes o sintoma fome é vinculado. A pessoa come, tem fome, come, tem fome, né? Porque ela está consumindo e competindo com você pelos nutrientes. E soltando os ovos, que saem nas fezes e vão parar na alimentação de outra pessoa, né? Ou da mesma pessoa, caracterizando a autoinfecção, né? Então, como é que você breca essa doença? Saneamento básico, né? Saneamento básico, e você vai a higiene com os alimentos, né? Voltando ainda lá para a esquistossomose, né? Na parte da prevenção, você tem o saneamento básico também, e toda doença que tem um hospedeiro intermediário, basta você destruir o hospedeiro intermediário. É por isso que, no caso da esquistossomose, se você matar o caramujo e exterminar o caramujo, acabou o problema, tá? Então isso é tentado, com certeza. Por isso que aqui em São Paulo você tem baixa incidência, né? Aqui em São Paulo eles tentaram fazer uma coisa bem interessante, aí na Billings, aí em São Bernardo, né? Eles trouxeram para cá um peixe carnívoro que come, na verdade ele é onívoro, né? Mas ele come os caramujos, que é um tiozinho chamado tilápia, né? A tilápia é uma espécie que veio do Nilo. E aí, quando ela chegou aqui, ela comeu todos os caramujos bonitinhos e virou uma praga, porque não tinha o seu controle biológico. E aí teve um impacto negativo da tilápia ter comido os peixes da região, tá? Então você diminuiu a biodiversidade. Por isso que a tilápia é um dos bichinhos mais baratos que tem para a gente comprar, porque tem bastante, tá? Então alguém está perguntando aqui, promover o extermínio causaria algum impacto? Depende de como você faz isso. O que se testa muito hoje e vem dando certo, melhor do que causar um desequilíbrio ecológico por entrar um novo ser vivo, são substâncias moluscicidas, substâncias que matam molusco, tá? E que não afetam o ambiente, elas são biodegradáveis. Então, o impacto positivo de perto de um centro urbano acabar com uma doença é muito maior do que o impacto de desaparecerem os caramujos, tá? Aqui tem um detalhe, ó. Quando a pessoa se contamina ingerindo o ovo, com a questão de higiene com os alimentos, tá? Chegou no estômago, ele vai liberar uma larva, tá? Aí no livro deve ter escrito para vocês, larva L1, L2, L3, esquece isso aí, vai virar uma larva. Essa larva vai cair na corrente sanguínea, primeira passagem pelo intestino, ok? Vai cair na corrente sanguínea, vai passar por várias partes do corpo, até chegar no pulmão. Quando essas larvas chegam no pulmão, você tem sintomas disso. Você tem tosse, né? Você tem lá dificuldade de respiração, tem um dano respiratório. E quando você tosse, aquela tosse com catarro, essa larvinha sobe junto com o catarro na boca. E aí você engole. Se você engoliu a larva que já passou pelo pulmão, você acaba com o verme adulto no seu intestino, tá? Então, estou perguntando aí, pode causar pneumonia? Pode, depende da quantidade de larva, se for muito grande, sim, pode ter até pneumonia, né? Então, olha aqui nojento, você engoliu o ovo, chegou no intestino, liberou a larva, ela vai cair no corpo, corrente sanguínea, chegou no pulmão, você tossiu e engoliu, pronto, agora você tem um adulto,
né? Tanto que minha avó fala até hoje, quando vê alguém tossindo, eu falo assim, para não engolir o catarro, para cuspir. Porque era uma forma, na época dela, de quebrar o ciclo da lombriga, né? E outra, é uma doença de fácil contágio, né? Fácil contaminação. Um indivíduo só, além de se autocontaminar, ele passa para os outros. Assim, causar sequelas graves? Não. Nada de sequela grave. Toma um remedinho lá, resolveu o problema, né? A não ser que você tenha casos gravíssimos de infecção que são relativamente comuns em crianças, né? Então, por exemplo, à sua direita aqui é a imagem de uma desvermifugação, está tirando os vermes com auxílio médico, né? São fotos de livro aqui, e aí mostrando que se a pessoa tomasse um remédio aqui para isso, essas lombrigas estariam descendo, fugindo do remédio e poderiam subir. E aí chegar na garganta e pelo nariz. Cuidado com as videoaulas que vocês assistem por aí. Pelo menos assistam as dos professores do Objetivo, né? Não vai sair pelo ouvido, não vai sair pelo olho. Não, está no sistema digestório. Só que chegou aqui, tem conexão boca e nariz. E aí, se a criança está muito infectada, que nem a dessa foto, e toma o medicamento em casa e não tem ninguém para auxiliar, pode ser que ela se asfixie no processo de cura da doença. Olha que bizarro, né? Então, geralmente, quando está um nível de infecção muito grande assim, é um médico que vai fazer o processo de tirar os vermes, tá? Normalmente não precisa de cirurgia, nem nada disso. Agora, aqui é só uma lembrança. Essa da direita, ok, sem problema. A da esquerda, ela já estava morta, morreu num acidente aqui, né? Essa foto é uma foto do livro de parasitologia. E o que explica é assim, ó. Por que eu pus essa foto aí? Para lembrar que o hospedeiro inteligente, desculpa, o parasita inteligente não mata o hospedeiro, senão ele morre junto, né? Os únicos parasitas burros que existem são os vírus, né? E as bactérias, se você não tiver uma imunidade muito boa, né? Agora, verme, geralmente ele vai começar a conviver com você, né? Então, nesse caso, a criança morreu num acidente aqui de carro, se não me engano, e durante a preparação lá do corpo e tudo mais, aí começaram a sair lombrigas aí da boca e do nariz. Mas chega, né? Já foi o suficiente. Não é um inquilino, cuidado, é um parasita. Porque o inquilino, geralmente, ele mora lá sem causar dano ao, ao hospedeiro. Por isso até que existe uma relação chamada inquilinismo, tá? Na aula de ecologia eu mostro para vocês uma bromélia no alto de uma árvore. É um inquilino. A árvore está lá de boa. Aqui não, aqui é um parasita, uma relação desarmônica, tá? O que pode levar à morte esse contágio quando chega no seu respiratório? Não entendi essa questão, né? Quando o verme passa, a larva passa pelo pulmão, não é grande o suficiente para matar a pessoa, né? Agora, o que eu disse é, quando tem um nível de infecção muito grande, a hora que você toma o remédio e os vermes adultos vão começar a sair, eles podem sair pela boca e pelo nariz, causando uma asfixia, né? Então, por isso, num nível de infestação muito grande, você vai tomar os medicamentos no hospital, com acompanhamento médico e tudo mais. Certo? Boa. Ó, outra doença, a ancilostomose, né? Causada aqui pelo Ancylostoma duodenale, que tem aqui na nossa América do Sul, tá? Ou Necator americanos, que tem na América do Norte. E na América Central tem os dois, uma interseção. Então você vai achar no continente americano inteiro, com certeza, essa doença. Essa doença tem essa larvinha bonitinha, mas que ela entra pela pele, em contato com o solo, tá? Mas vamos na nossa ordem corriqueira. Se eu conseguir fazer andar aqui. Aí. Olha que boquinha bonitinha tem esse verme, né? Eu já pus essa foto aí quando eu caracterizei nemateuminte. Ele tem duas ventosinhas aqui embaixo, 4 dentinhos que vão
furar o nosso intestino, né? Essa é uma foto de microscopia, então isso significa que o bichinho ele é muito pequeno. Só que ao contrário de todos que nós vimos até agora, que se alimenta do nosso alimento, essa daqui se alimenta do nosso sangue, tá? Por isso a pessoa que tem essa doença costuma desenvolver anemia. Vamos lá, qual é o nome popular dessa doença? Amarelão, né? Então, ela costuma causar anemia, amarelão, e a pessoa com anemia está como? Sempre cansada, indisposta, letárgica, né? E aí eu gosto sempre de fazer esse vínculo aqui com a literatura, né? O Monteiro Lobato, aí sua obra, o Jeca Tatu, né? Eu não lembro, depois pergunta para o Marino se é pré-modernismo, modernismo, alguma coisa assim, mas que é a representação, né, do brasileiro, né, do Monteiro Lobato, que é um ser preguiçoso, né, que não gosta de trabalhar, mas que lá no livro, isso já foi questão de muitos vestibulares, inclusive, uma questão clássica, tem algumas passagens assim. Deixa eu ver se eu lembro direitinho. Jeca Tatu não é assim, Jeca Tatu está assim. Muito assombra-me a falta de hemoglobina em seu sangue. Um outro pedacinho. Aí tem lá. O seu corpo duramente espoliado por vermes. Então, no final das contas, você junta, né, esse quebra-cabeça e descobre, não, ó, ele não é preguiçoso e letárgico. Ele tem o corpo roubado, espoliado por vermes, né, que dão anemia, e por ser anêmico, ele tem essa característica de estar letárgico, não quer, né, trabalhar e tudo mais, né? Essa é uma outra questão. Amarelo, isso, tem a citação, né? Que ele é amarelo, né? Esse é o Jeca Tatu. Aqui, ó, o ciclo, ele é muito parecido com a da lombriga, mas a gente não precisa ingerir o ovo. Então, os vermes ficam no intestino, macho e fêmea, solta esse ovinho no cocô, por isso exame de fezes, e se esse ovo cair na terra, né, ele vai liberar uma larva, e essa larva entra na pele ativamente. Então, por isso, geralmente, né, tá aqui, ó, descalço, com um pé desproporcional, para mostrar que esse bichinho entra pela pele, geralmente pelo pé, né? Então, o amarelão. Então, a profilaxia, como evitar isso aqui, geralmente é escrito assim, andar calçado, né? Sempre que você tiver indicação de que tem alguém que está descalço e não deveria, é amarelão a resposta, tá? Se a gente for pensar em aspectos práticos. Mais uma bonitinha aqui, talvez vocês não a conheçam com esse nome, né? Também de nematelminte. A filariose, que é causada aí pelo Voulkeria bancroft, tá? Essa aqui vocês conhecem, isso, né? Já escreveram aqui para mim. É elefantíase. Então perceba, ó, o nome popular da doença geralmente vem vinculado a algum sintoma. Elefantíase, barriga d'água, amarelão. E o nome técnico, o nome médico da doença, vem vinculado ao seu causador. Aqui, ó, ancilostoma, ancilostomose. Ascaris, ascaridíase. Xistossoma, xistossomose. Tênia, teníase. Cisticerco, cisticercose. Só que aqui, o nome técnico dessa doença seria Voulkereriose. É um nome técnico dela, mas é feio. Então, os caras usam um outro nome, que é a filariose, causada pela filária. Quem que é a filária? É o nematelminte aqui, ó. Olha que bonitinho. Né? Aonde ele fica? Diferente de todos os outros que a gente viu. Essa doença é totalmente diferente, ó. Tem um hospedeiro intermediário, que é um mosquito, e esse cara fica no sistema linfático. Você lembra do sistema linfático? Que faz lá, produz os linfócitos, regula a pressão, controla a formação de edemas, né? A gente estudou o sistema linfático já. Vamos com calma.
onde ficam os gânglios linfáticos do corpo? Região do pescoço, da axila e da virilha, né? São as regiões mais comuns. Então, quando o parasita está lá nos gânglios linfáticos, por exemplo, na região da axila, ele meio que entope, ele dificulta o retorno do sangue, o que vai causar um acúmulo de linfa na extremidade. Por isso você tem, né, os braços e as pernas geralmente ficam com os edemas, ficam inchados, ok? No caso do homem, na região pélvica, você tem a bolsa escrotal, que tem um monte de gânglio linfático ali também. Então, né, você tem aqui a bolsa escrotal, ó. Que nojo, né? A bolsa escrotal. E no caso da mulher, na glândula mamária, tá? Eu juro que eu procurei elefantias em glândula mamária e apareceram fotos mais bizarras que não sei o quê. Eu fiquei me empolgando, vendo aquelas fotos, minha mulher não achou legal. Eram fotos estranhas que começavam sempre com 3x na frente, eu não entendi o que era aquilo. Aí eu achei melhor não ver mais. Que horror, né? Então ele fica lá no nó do gânglio linfático. Ninguém explica isso por que ainda, né? Talvez por uma alteração hormonal. Tá? Quando vai chegando no final da tarde, o horário que o pernilongo te pica, essa larvinha solta no sangue os ovos e volta para o sistema linfático. Existe essa comunicação. Tá? E aí o que vai acontecer? O mosquitinho pica, pega o ovo do parasita e vai picar outra pessoa, transmitindo para outra pessoa. Tá? Então, qual é a profilaxia? Como é que se evita? Matando o mosquito, mosquiteiro, repelente, tudo que for para evitar a picada do mosquito. Tá? Não precisamos nos preocupar, apesar de ter, né, esse mosquito aqui na nossa região, porque é uma doença endêmica. Tá? Uma doença geralmente restrita a um lugar só. E você não vai ficar inchado, né, da noite para o dia. Né? Então, esse é o pernilongo comum que transmite. Não é o Aedes, tá? O Aedes, lembra que ele te pica de dia. Esse aqui é o que te pica no final da tarde. Então, pernilongo comum. O que mais você vai falar? Hoje em dia tem um processo de cura para essa doença. Alguém fez essa pergunta. Você consegue, né? Essa foto da esquerda, por exemplo, é um cara em processo de cura. Você percebe que a perna está voltando ao normal aqui. Lógico que não vai ficar 100%. Então, tem um jogo de remédios lá que você toma que vai ajudar a resolver o problema, tá? Agora, repara nessa outra foto, né? Ou nas fotos anteriores aí, você percebe que são pessoas que não têm acesso à saúde médica, né? Pessoas que estão em regiões mais afastadas. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Esse órgão, depois de edemar, ele vai necrosar e isso vai dar uma infecção generalizada e causar a morte do cara. Mas vai levar anos para isso acontecer, tá? Não é da noite para o dia. Então, ele pode se desenvolver em qualquer parte linfática ou ganglionar? Não, gânglios linfáticos, ok? Nos gânglios linfáticos. Certo? E que exame você vai fazer? Como que é o exame da elefantise? É exame de sangue. Só que tem uma questão aqui. É o exame de sangue vespertino. Porque só vai soltar os ovos no final da tarde. Tá? Não estão ainda no Classroom, tá? Mas depois eu vou pôr. Então eles vão tipo, só no final da tarde. Se você fizer exame de sangue de manhã, não vai dar nada. Porque o seu corpo vai começar a combater, né, esses ovos que estão na circulação e aí você não vai encontrar mais no dia seguinte. Né? Então tem que ser um exame de sangue vespertino. Tá bom? Eu acho que dessas que a gente viu, para mim, essa aqui é a pior, porque ela é estigmatizante, né? Você sabe que uma pessoa tem elefantíase de longe. Então, corrija algumas coisas aí. Não é vírus, não é vírus. E como ele sabe o horário, ninguém sabe. Mas existe uma variação hormonal. Lembra dos hormônios do nosso ciclo circadiano que se alteram ao longo do dia? Né? Então, talvez por essa incidência de hormônios em taxas diferentes em determinados horários,
ele consiga se tornar mais ativo e migrar para uma parte do sangue. Tá? Agora essa aqui, ó. Essa aqui eu acho que algum de vocês já teve, tem altíssima prevalência em criança, né? Eu, quando trabalhava com essas doenças aí, trabalhava com, como é que chamava lá? Eu trabalhava na USP com enterovírus, vírus de diarreia, chegava um monte de amostra de exame de fezes da cidade inteira, de várias crianças das creches de São Paulo, e a taxa de infestação por oxiurose chegava a 70% das amostras. Quer dizer, das crianças de creche que passavam mal no município de São Paulo, estavam com diarreia e passando mal, 70% delas tinham oxiurose, além do adenovírus de diarreia. Né? Então isso é interessante, uma doença de alta prevalência. Só que olha o ciclo dela, que simples, né? Ó, saiu, entrou, pronto. Né? Muitas vezes essa doença aqui, você consegue, tipo, com higiene pessoal, evitar a autoinfecção, você consegue resolver o problema. É que criança é mais difícil, né? Por quê? Apesar do parasita ser bem pequenininho e ficar no intestino, a fêmea bota os ovos dela na região perianal, né? Que é a região que fica em volta do ânus, para o lado de fora. Porque os ovos são tão simplesinhos que se eles ficassem no meio das fezes, eles acabariam estourados. Né? Então, quando o hospedeiro fica muito tempo parado, uma criança em sala de aula, por exemplo, ou dormindo, né? A fêmea vai lá, solta os ovinhos em volta do ânus e entra de novo. É assim mesmo, é bem pequenininho. E nesse processo de ir até a beiradinha do ânus, você sente coceira, né? Então o sintoma dessa doença é o prurido anal, que significa coceira no toba, vulgarmente falando. Né? Então pega as criancinhas lá se coçando, se coçando, se coçando, aí depois põe a mão na boca e faz a autoinfecção. Né? Então, eca, nojento também. Uma ótima aula, tomara que você não vá comer depois dessa aula hoje. Né? Mas fora isso, tem remedinho, tudo bonitinho, numa boa, só que o exame é diferente, como eu disse, né? Os ovos não ficam nas fezes, os ovos vão ficar na região da beirada do ânus. Então, para fazer o exame, você deita a criancinha, né, de barriga para baixo, pega uma fita transparente que parece um durexinho, põe no ânus, tira e leva ao microscópio. E aí fica essa fita transparente, ó, cheia dos ovinhos. Tem o parasita? Tenho. Dá o remédio, acabou o problema. Remédio que você compra em qualquer farmácia aí. Remédios que não são tão caros também. Agora, o exame aqui, que não é o exame de fezes, tem um nome estranho. A gente chama de swab anal. Ou só anal swab. Esse termo swab em inglês significa que você vai passar assim, ó. Igual esse que você faz para o coronavírus com o cotonete, que o cara enfia lá dentro, ele está fazendo um swab nasal. Tá? Então, swab anal. Ó, cuidado com o que vocês escrevem. Tá? Eu já peguei gente colocando swing anal. Não, swing anal é outra coisa, você está no canal errado, você está assistindo coisa errada, é outro tipo de filme. É swab anal, é diferente. Deu positivo, farmácia, remedinho, acabou o problema. Tá? Nada demais. E a última? Essa aqui também vocês já tiveram. Alguém já teve bicho geográfico? Só eu. Puta, já tive umas 3, 4 vezes já. Ó, algumas considerações sobre bicho geográfico. A gente essa doença, assim, como posso falar, não tem um ciclo pra gente, tá? A gente pegou isso sem querer. Mas dá uma olhada, ó, olha o nome do parasita que causa essa doença. É o Ancylostoma brasiliensis. Eu já usei um nome parecido, não usei hoje, não? Ancylostoma. Tem o Ancylostoma duodenale, que dá o amarelão em seres humanos.
O Ancylostoma brasiliense dá o amarelão em cachorro. Só que o bichinho, a larvinha, ela não sabe a diferença entre um cachorro e você. Então tem um cachorro doente, fez um cocôzinho ali na praia, que eles estão falando aqui, e foi embora. Aí não tem, você não tá vendo as fezes ali, mas ali tá cheio de larvinha na terra. Aí você tá dando aquela caminhada, passou lá, ele entra no pé, né? Aí ele entra em você e fala, ih, não é um cachorro. E aí ele não consegue furar a sua pele inteira e cair na corrente sanguínea. Ele fica preso na tela subcutânea da pele, né? E aí o sintoma é uma coceira. Uma coceira diferente, uma coceira gostosa e relaxante, né? Quem já teve sabe, né? Uma coceira muito boa. A última vez que eu tive, das 3 que eu me lembro que eu tive, foi em Ubatuba que eu peguei isso aqui. O que eu fiz? Eu falei assim, já era, acho que eu já era casado até. Falei para minha esposa assim, vou cuidar do bichinho aqui. Ela achou horrível. Mas deixei o bichinho lá. Eu fiquei 3 semanas cuidando dele ali, com uma coceira e tal. Não chegou a doer muito o meu, só dá uma coceira. Ficou desse jeito aqui só. Parecia uma picada de mosquito. Tá? 3 semanas. Para ficar desse jeito aqui, faz bastante tempo. Né? Eu digo que faz bastante tempo porque o bichinho pegou até um amor pela pessoa aqui, ó. Ó, tanto que ele deixou um coraçãozinho para ela, ó, que lindo. Que trouxa. Então, assim, para ficar desse jeito quer dizer que o cara já tá com isso há muito tempo. Como é que você faz? Você vai na farmácia, compra uma pomada, tá? Compra a pomadinha, passa a pomadinha lá todo dia. Você não vai tirar ele nem nada. Tem gente que fala que tem que furar e tirar. Não, para, é microscópio, é bem pequenininho. Né? Não é microscópico, mas não dá para ver tão fácil assim, não. Então você vai passando essa pomadinha várias vezes. Aí uma semana, 15 dias passando pomada, morreu, acabou, tá? Esse negócio de desenhar com a caneta é mito, né? Na verdade, assim, tem uma infecção por fungos, tá? Não tem nada a ver com isso. Infecção por fungos que eles vão crescendo. Antigamente, as canetas, elas tinham álcool. E aí, antigamente, hoje eu acho que nem tem mais na fórmula. E aí, se você passasse a caneta assim, ia ficar cheio de álcool, o fungo não conseguiria sair daqui, né? E acabaria morrendo. Mas hoje não tem nada a ver. Tá? Então, nesse caso, não. Uma pomadinha certa lá, uma pomadinha para isso e acabou. Ah, isso, era caneta tinteira, hoje em dia não mais. Então, esse cara, o bicho geográfico, não tem ciclo na gente. A gente pega essa doença sem querer, por um cara que dá amarelão no cachorro, tá? Por isso que você não deve levar seu animal de estimação à praia, tá? Tem vacina para o cachorro? Não, não tem vacina, tá? Tem os remedinhos que você dá sempre, né? Tem várias doenças para cachorro que você... toda vez que você vai para a praia, você dá lá um comprimido a cada 3 meses, né? Tem alguma coisa assim. Mas se você não vai levar o bichinho na areia nem nada, o que não é recomendável, não precisa se preocupar, tá? Beleza? Tudo bem? Tudo em paz? Ó, deixa eu parar de gravar.